Vamos então para a segunda parte de algas. A gente viu na primeira parte, então, as euglenófitas, ok? E agora, então já foi essa. Agora a gente vai para o segundo grupo, dos dinoflagelados. Dinoflagelados, também chamados de dinófitas, né? A maioria é unicelular também, olha que bonitinhos representantes, com 2 flagelos, biflagelado, e a maioria encontra-se no mar. Assim como nas euglenas, a gente pode encontrar tanto dinoflagelados autótrofos, ou seja, produtores de alimento, como heterótrofos. Esses heterótrofos, esses dinoflagelados, estão naquele grupo que perderam seus cloroplastos, tá? Gente, fico apaixonada na hora que eu vejo isso, né? Parece que é fake. Esse dinoflagelado é a Noctiluca, né? Que é uma espécie heterótrofa, só que ela é bioluminescente, ela emite luz. Olha que coisa mais linda no mar, né? A gente vendo isso, ok? Então, é um grupo muito bonito. E ele é muito importante, muito, muito, muito. Eu adoro falar dos dinoflagelados, porque ecologicamente, né, eles são muito importantes. Primeira importância ecológica deles, eles formam as zooxantelas. O que são zooxantelas? Tá vendo essa figurinha aqui em cima, linda? Né? Na verdade é do lado, ao lado. Essa parte transparente é um animal, é um coral, né? E dentro dele estão as algas, as dinoflageladas, tá? Então é simbionte, faz simbiose. O coral depende do dinoflagelado e o dinoflagelado depende do coral, né? Qual é a grande importância aí do coral? Para o coral, o dinoflagelado produz o alimento para o coral, né? Quando autótrofo. E já o dinoflagelado, a grande importância é que ele está o quê? Ele está protegido, né? Pelo coral. Então, muitos dinoflagelados, eles fazem simbiose, mutualismo, um dependendo do outro, em protozoários e animais marinhos, como o coral aqui que vocês estão vendo. E agora, o que tem acontecido? Os corais que têm esses dinoflagelados, os dinoflagelados têm cor, certo? Com o aquecimento global, ou seja, a temperatura dos oceanos está aumentando. Os dinoflagelados não suportam essas altas temperaturas e morrem. E aí, então, ocorre o branqueamento dos corais. Conclusão: se o dinoflagelado morre, o coral se torna branco, porque quem dá cor para o coral é o dinoflagelado. E como é um mutualismo, quando um dos seres vivos morre, o outro acaba morrendo. Então, o coral acaba morrendo também. Então, o que a gente vê na atualidade é um aceleramento de morte de corais por conta das mudanças climáticas, do aquecimento global. Tá? Isso é tão real que eu posso falar com toda a propriedade, porque eu já fiz um curso em Abrolhos sobre branqueamento de corais. Aqui eu peguei uma notícia do ano passado, de 2020, né? Ó, branqueamento massivo, né? Grande de corais preocupa pesquisadores do Rio Grande do Norte. Monitoramento aponta mais de 80% de corais afetados. Processo é o resultado do aumento da temperatura da água. Bom, mas enquanto tem aqueles dinoflagelados que fazem simbiose, existem alguns dinoflagelados que liberam e produzem toxinas, neurotoxinas, tá? Claro que a toxina que ele libera é uma proteção contra predador, né? Ele não quer ser alimentado, não quer virar comida, ok? Mas essa liberação de toxina ou uma proliferação de dinoflagelados, um aumento de dinoflagelados, como vocês estão vendo aqui em verde e em vermelho, isso é chamado de floração tóxica ou floração de algas nocivas, FAN. Antigamente era chamada de maré vermelha
Hoje esse termo maré vermelha não tem sido mais utilizado. Por quê? Porque nem sempre é vermelho, né? Então, o que são FAM? O que é o FAM ou florações tóxicas ou maré vermelha? Consiste num aumento exagerado de dinoflagelados, de algas. Eles começam a se reproduzir, A água fica verde, vermelha, dependendo da espécie que está aumentando aí, né? E esses dinoflagelados podem liberar toxina. Essa toxina acaba matando crustáceos, acaba matando peixes, como vocês viram aí. A pergunta é, Ana, o que faz com que esses dinoflagelados que estão lá na água, tranquilos, aumentem de tamanho, comecem a se reproduzir exageradamente, tá? Aqui estão alguns principais fatores. Primeiro, altas temperaturas. Então, as altas temperaturas, principalmente superficiais, podem causar o proliferamento de algumas espécies. Nossa, Ana, mas como que surge altas temperaturas do nada? Não, por exemplo, se uma empresa abençoada despeja a água dela quente direto no mar, né? Então, essas empresas que não fazem tratamento de água, que usam água muito quente, podem acabar aí não matando os animais, os seres vivos com água quente, mas também proliferando os dinoflagelados. Baixa salinidade também é uma das causas de proliferação de dinoflagelado. Águas calmas, porque água parada, né? Aí o dinoflagelado tá lá, vai se reproduzindo, não tem para onde ir, se prolifera. Mas principalmente, e vocês anotem aí que é a parte mais importante da aula, aumento de nutrientes na água, que a gente chama de eutrofização, que agora a gente vai estudar detalhadamente este processo de eutrofização. E eu vou pedir que vocês saibam isso, ok? Aqui é uma notícia agora de março de 2021 que eu peguei, eu li, eu falei, eu vou dar um print para pôr na minha aula, né? Aconteceu justamente isso, né? A floração. Fenômeno deixa verde a água do rio Tietê no interior paulista. Pode ser causado pela poluição na região. Então, a gente vai ver isso agora. Aqui são outras notícias que eu peguei, que está direto aí, gente. Maré vermelha incomum é registrada no litoral paulista, proliferação de algas atinge Balneário Camboriú. Então, vira e mexe nos noticiários, tem essa FAM, né? A floração de algas nocivas aí nas notícias. Pegue o caderninho de vocês agora e a máxima atenção, porque essa é a parte mais importante da aula, ok? Vamos explicar o processo de eutrofização e as consequências desse processo no ambiente. Então, imagina uma cidade que não trata seu esgoto. Quando a cidade não trata o seu esgoto, ela pega o esgoto e joga diretamente no rio, no mar, dependendo da localização dela. O que acontece? O esgoto, ele é cheio de quê? De fezes, de alimento. O que é fezes e alimento? Fezes e alimento são matéria orgânica. O que é matéria orgânica, Ana? São matérias ricas em átomos de carbono. Então, imagina que nesse rio, nesse mar, nós estamos com um aumento de matéria orgânica, de fezes, de alimento. E nesse rio, nós temos bactérias. E as bactérias são decompositoras, né? Muitas delas, bactérias decompositoras. Nesse rio tem oxigênio também, não tem? Então, essas bactérias vão utilizar o oxigênio, então são bactérias aeróbicas, porque utilizam o oxigênio, e vão converter a matéria orgânica em matéria inorgânica. Nós já não vimos isso? O que os decompositores fazem? Transformam matéria orgânica em matéria inorgânica. Quem que são essas matérias inorgânicas? São várias, principalmente nitratos e fosfatos, tá? Por que eles são inorgânicos? Porque eles não são feitos de carbono, né? Da união de átomos de carbono. Então, vamos lá. Despejou esgoto. É matéria orgânica.
o aumento da matéria orgânica faz com que haja bactérias decompositoras, aeróbicas, porque elas vão usar o oxigênio do rio. Essas bactérias pegam a matéria orgânica e transformam em matéria inorgânica. Qual é a grande importância? A grande importância é que para as algas se proliferarem, elas precisam de composto inorgânico. Por que elas não precisam de matéria orgânica, as algas? Porque as algas produzem seu próprio alimento. Elas que vão produzir sua matéria orgânica. As algas, elas não utilizam o esgoto do rio. Quem utiliza o esgoto do rio são as bactérias. E as bactérias convertem o esgoto em matéria inorgânica. E essa matéria inorgânica, ela vai ser importantíssima para o crescimento das algas. E aí, então, ocorre a floração das algas. Então, vejam que aí esse ambiente fica tomado. Só que aí nós temos um problema. Com a proliferação das algas, porque tem bastante nutriente, veja só, nutriente não é alimento, tá? Alimento a gente fala que é matéria orgânica. Esses nutrientes são matéria inorgânica. Nós temos um grande problema, porque as algas, elas começam a competir por espaço, competir por nutriente. E acontece o quê? Elas acabam morrendo, tá? Elas acabam morrendo. E com a morte delas, né? O que acontece? Aumenta ainda mais as bactérias decompositoras. Porque alga não é ser vivo? Se alga é ser vivo, alga é feita de matéria orgânica. Então, com a morte das algas, vai precisar de mais decompositores. Precisando de mais bactérias decompositoras, essas bactérias vão precisar de oxigênio. Lembram que essas bactérias são aeróbicas? De onde que elas tiram esse oxigênio? Elas tiram, como a gente viu, do rio. E o que vai acontecer? A quantidade de oxigênio no rio vai diminuir drasticamente. E aí, nós temos a morte dos peixes. Vejam que nesse caso, né, as algas aqui não liberaram necessariamente toxina. Os peixes aqui, nesse caso, morreram pela baixa quantidade de oxigênio. Eles morreram por asfixia. Porque não tinha oxigênio na água e o peixe precisa de respirar. Então, a floração das algas, né, ou seja, a multiplicação das algas, elas não necessariamente envolvem sempre a liberação de toxina, né? E vocês acham que para por aí? Olha que drástico. Tá mandando esgoto, tem morte de alga, tem morte de peixe, ou seja, morte de todos os seres vivos daquele rio e não tem oxigênio. E aí, o que surge? Surgem as bactérias anaeróbicas decompositoras. Essas bactérias anaeróbicas não utilizam o oxigênio. É a hora que vocês sentem aquele cheiro podre de enxofre. Quando vocês estão cheirando aquilo, é porque já tem uma decomposição anaeróbica. Ou seja, as bactérias aeróbicas já não vão dar conta, porque vão começar a morrer também, porque não tem o oxigênio, como que elas vivem? Então, olha como que o despejo inadequado de um esgoto destrói todo o ecossistema do ambiente, tá? Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente chega em São Paulo, aquele cheiro, né, de ovo podre horrível no rio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, na aula ao vivo. E aqui eu coloquei a definição de eutrofização, tá? Então, consiste no enriquecimento da água por nutrientes exigidos para o crescimento de algas e plantas. Frequentemente se refere a um superenriquecimento causado por o esgoto ou escoamento de plantações fertilizadas,
resultando num crescimento bacteriano excessivo e na depleção de oxigênio. O que é a depleção? Na diminuição do oxigênio. E aqui, uma comparação do lago normal com o lago eutrofizado. Observem a coloração da água, né? Cheia de alga, né? Essa água turva, com pouco oxigênio. Então, a eutrofização ela é muito frequente nos dias de hoje, aí como dano ambiental. Como eu falei, é tão importante no nosso dia a dia, né, para a gente entender o que está acontecendo no nosso ecossistema, para a gente lutar por esgotos tratados, né, para a gente manter os nossos ecossistemas. E caiu em 2020 na segunda fase da FUVEST, né, sobre maré vermelha, então espero que vocês consigam resolver. E aqui na Unesp de 2020 também, né? E eu também espero que vocês consigam resolver. Vejam que esse assunto está todo o tempo, né? Nos vestibulares, no Enem, é um assunto que o Enem gosta de trazer bastante. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai caminhar então para a terceira e última parte de algas.